Oramos agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados, queridos irmãos, nesta noite, como está proposto, desde a quarta-feira, na verdade retrasada, porque quarta passada teve aqui um irmão, um pastor, amigo nosso, cunhado, e ele ministrou, mas na outra quarta, então retrasada, nós iniciamos e conversar com os irmãos, propomos, na verdade, um tema muito relevante para a nossa vitória enquanto cristãos, que ele é tão importante que a Bíblia chega a dizer que sem ele ninguém verá o Senhor. Então se trata da santificação. Paz com todos e a santificação. Então a santificação ela é muito importante, tão importante, que a Bíblia é muito categórica em dizer que sem ela ninguém verá o Senhor. Então o que eu fico a pensar? Se ela tem toda essa importância assim, então compensa nós olharmos para isso e nós vivermos isso. Mas como eu já venho falando, não viver como muitas pessoas querem que vivamos. Aí fazem uma confusão na questão da santificação, trazem um fardo pesado para o povo, trazem um peso, um desprazer e um descontentamento em servir a Deus em santificação. Então muitas vezes é associado, é atrelado esse tema com tantas outras coisas que pesa. Mas sabendo a verdade, eu penso que como é algo que a Bíblia está dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu preciso viver essa realidade na minha vida, porque afinal de contas, cantar é bom, cultuar é bom, pregar é bom, né? Estar entre os irmãos é muito bom, louvar, tocar, todo esse contexto todo é bom. Porém, ver ao Senhor é o que eu mais quero. Chegar até o céu é o meu sonho, é o meu desejo, é não ficar aqui. Meu desejo é não ficar nessa terra. O que adianta eu pregar, eu cantar, eu ensinar, eu falar em línguas estranhas, eu evangelizar, eu fazer, e no final das contas eu ficar aqui? E vai acontecer isso com muita gente. Muita gente naquele dia, diz a Bíblia, que vai dizer: no seu nome pregamos, no seu nome profetizamos, no seu nome curamos, no seu nome expulsamos os demônios, no seu nome operamos maravilhas. O que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que a santificação faz, meus irmãos? A santificação, ela faz com que eu abandone o pecado. A santificação faz com que eu domine os meus impulsos. A santificação me faz melhorar dia após dia. Não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós aqui temos os nossos defeitos. A diferença é que uns procuram se aperfeiçoar dia após dia, que é a santificação em andamento. Eu disse aos irmãos na outra oportunidade, que nós temos a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação perfeita, plena. Que a santificação posicional é quando a gente aceita Jesus, nós somos separados para Cristo, somos santificados, porque santificação é a separação. Mas tem a santificação plena, perfeita, a qual nós ainda viveremos ela, onde nós não teremos mais a presença do pecado, nem o poder do pecado. O pecado será completamente extinto, mas isso ainda vai acontecer. Porém, hoje a nossa realidade é que nós vivemos a santificação progressiva, meus irmãos. E essa santificação está em andamento. É por isso que muitas pessoas, não entendendo isso, acham que é impossível servir a Deus, é impossível ser crente, porque a santificação me faz lutar contra o meu pecado, lutar contra os maus hábitos. A santificação me faz não me conformar com o mundo. Então tem pessoas que preferem se render ao pecado em vez de lutar contra ele. O que de repente hoje está na sua vida na qual você diz assim:
se não fosse isso, eu seria uma pessoa bem crente. Talvez você pode pensar assim, se não fosse esse detalhe na minha vida, se não fosse esse secreto na minha vida, eu seria um bom crente, mas é isso que me atrapalha. É isso que me impede de tomar a ceia, é isso que me impede de me alegrar nos cultos, é isso que me impede de ser feliz na vida cristã. Isso pode ser vencido no processo da santificação, seja o que for, vícios, maus hábitos, seja o que for. Quando nós fazemos o enfrentamento dessas coisas, na santificação do Espírito, da palavra, nesse processo da qual nós estamos aqui falando, relembrando, nós conseguimos, meus amados, vencer isso. Como eu disse aos irmãos, dali a pouquinho, você que está nesse processo, você vai ver que isso que te influenciava, não vai te influenciar mais, não vai mais te dominar mais, não vai mais reinar sobre você. Mas você tem que lutar contra esse pecado, você tem que abominá-lo, você tem que confessar a Cristo, você tem que desejar livrar-se desse mal. Não pode se conformar. Qual o problema na vida de muita gente, irmãos? Que ela vai se conformando, ela vai abraçando os pecados, ela vai alimentando os pecados, vai abrindo portas, brechas, vai alimentando, e aí chega um ponto que o desespero bate, chega um ponto que, como diz aí o ditado, a casa cai, o negócio fica feio, e aí o desespero vem, e aí isso tudo poderia ser evitado, pouco a pouco. A ideia de Deus, meus amados, para nós é um aperfeiçoamento. A ideia de Deus para nós é como está, acho que em Provérbios 4:18, se eu não estou aqui, salvo engano, que está escrito que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Vê lá se eu não errei, 4:18. Isso, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a ideia da santificação, ou seja, eu devo hoje ser um crente melhor do que fui ontem. Amanhã devo ser melhor do que hoje, não o contrário. Por isso que nós temos que estar muito alerta com aquela concepção na onde diz assim, eu outrora orava, outrora pregava, outrora cantava, antigamente eu era uma bênção, antigamente eu dobrava os joelhos, eu orava tantas horas, eu isso e aquilo, eu tinha esse dom, Deus me usava assim. Hoje, então, o processo de Deus é que nós venhamos a melhorar, dia após dia. A vontade de Deus é essa santificação na nossa vida. Existem muitas coisas nas quais nós devemos dominar na nossa vida. Jesus, ele nos salvou, nos tirou das trevas, nos tirou daquele lamaçal horrível de pecado, nos tirou das garras de Satanás, colocou-nos num novo e vivo caminho e nos propôs viver em santificação. Santificação, separação, santificação, estar separado do pecado e ao mesmo tempo dedicado-se às coisas de Deus, dedicado-se ao reino de Deus. Porque se nós não preencher essa lacuna de exercer, de fazer a vontade de Deus, se nós simplesmente viemos para o reino de Deus, mas ficamos na neutralidade espiritual, ficamos na omissão, o que vai acontecer? Nós seremos invadidos por outros pensamentos, por outras forças, por outras influências. No fim das contas, nós não ficaremos inércios, neutros, sem querer, estaremos servindo a outros senhores,
a outros deuses. Irmãos, tem muitos deuses com D minúsculo querendo ser nosso Senhor. Está cheio de deuses querendo ser o nosso, querendo a nossa adoração. Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa sociedade. Estão cheios de deuses querendo e dizendo as mesmas palavras que o diabo disse para Cristo na tentação do deserto: se tu somente prostrares, me adorares. Quer ver um deles? Muito comum: dinheiro. O dinheiro, as riquezas. Tem muita gente que está servindo a esse Deus, até mesmo dentro do contexto da igreja, sem às vezes saber que está sendo o Deus dele. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, mas o Deus dinheiro. A oração dele é em torno do dinheiro. O louvor dele é para a conquista do dinheiro. Os esforços dele é para sempre ter mais dinheiro. A alegria dele é quando ele recebe mais dinheiro. O prazer dele é receber dinheiro. O sonho dele está em torno do dinheiro, da riqueza. Mamon. Mamon. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e mamon, e as riquezas. Como é que eu expurgo, como é que eu domino, como é que eu rejeito esse Deus com D minúsculo que quer a minha adoração, que quer que eu seja o seu escravo? No processo da santificação. Porque quando ele vem fazendo os seus convites, eu vou contra ele com todas as ferramentas que Deus nos dispõe, nos disponibiliza, para que assim nós a usemos. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Porque eu quero que os irmãos abram o coração, porque esse é o segredo da vitória, irmãos. O segredo da vitória está aqui nesse tema que nós estamos falando. Eu quero dizer para os irmãos com toda a convicção da minha alma: tem gente que hoje sofre opressões, sofre muitas coisas, porque às vezes tem muita gente que faz tantas campanhas, 7 dias, 21 dias, tantos isso, tantos aquilos, e por aí afora, e muitos hoje no contexto geral, mas não querem fazer essa campanha da santificação. Então diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha só o texto: que vocês andem assim, para que vocês continuem a progredir cada vez mais. Isso não é um evangelho triunfalista. Isso aqui é um evangelho que Paulo está dizendo que nesse processo da santificação, a ideia é que você progrida cada vez mais. Aleluias. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dados pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu ainda não descobri a vontade de Deus para a minha vida. Eu já ouvi alguém dizer isso. Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, se caso seja um de vós que pensou assim, ou pensa assim, ou quem sabe conhece alguém que pensa assim, você pode falar assim: eu descobri qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Deus me revelou. Ah, é? Se você falar para alguém que tem uma mensagem de Deus para ela e que Deus te revelou, meu Deus do céu, ela vai te dar toda a atenção. Jesus amado, o irmão Deus deu uma revelação para o irmão. Fala que eu quero ouvir, fala que eu quero ouvir. Aí você fala, 1 Tessalonicenses capítulo número 4. Deus mandou dizer para você que a vontade de Deus para a sua vida
é a santificação. Talvez ele vai ficar um pouco triste, porque ele esperava ouvir, né, aquelas palavras: Deus tem me revelado que você é o xodó dele, que você é a menina dos olhos dele, que você é um pássaro na mão dele, que você é uma flecha, que você... Sim, você é especial para Deus. Aleluia. Você é especial para Deus. Porém, a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Por quê? Porque Deus te ama tanto, nego. Valdir, Deus te ama tanto, que Ele diz que sem a santificação ninguém vai ver Ele. Como Ele quer te ver, Ele diz: a minha vontade para você é que você se santifique. Hoje está uma benção esse microfone aqui. É que você se santifique, porque Ele sabe que se você se santificar, vocês um dia vão se encontrar. E como Ele quer muito te encontrar, Ele diz: a minha vontade para você é que você se santifique. Porque sem a santificação você não vai me encontrar. Você não vai me conhecer. Você não vai me ver. Então diz o texto: porque essa vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Escute bem, uma das coisas, irmãos, que está quebrando, derrotando a vida de muita gente, é a promiscuidade, é a imoralidade, é a prostituição. É a pessoa que divide a sua vida com os desejos desenfreados da carne. E o texto é bem claro quando ele diz assim: que vocês saibam possuir o seu vaso em santificação. Existe um fruto que nós temos, que é o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Nós não temos desculpa, irmão. Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo vencer isso, isso é mais forte do que eu, isso é mais forte do que eu. Essa coisa me domina, essa coisa é mais forte que eu, achando às vezes que isso é razoável, que isso é justificável. Os irmãos, vocês estão me entendendo aqui esta noite? Nós temos, irmãos, que fazer isso ser uma realidade na nossa vida, igreja. Aleluia. Saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios na Bíblia são as pessoas que são mundanas, pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, que não servem a Jesus, que não estão no caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem pessoas que não estão nesse caminho. Então ele está dizendo: nós não somos como eles, nós somos diferentes nesse aspecto. A igreja é um povo diferente, não estranho, mas diferente, porque nós não satisfazemos os desejos carnais que há em nós. A nossa natureza humana, herdada de Adão, ela muito flerta com o pecado. Queridos irmãos, não tem esse nem aquele aqui essa noite que seja livre dessa lei. A lei que herdemos dos nossos antepassados está em nós, nos convidando para o pecado, nos convidando, quando não para a promiscuidade, para os baixos níveis da moralidade, convida-nos para a neutralidade, para vivermos assim, sem frutificar, sem produzir, sem dar luz. Convida-nos para ficarmos na indiferença, convida-nos para ficarmos aqui mesmo, adorar, uma adoração mais ou menos, servir a Deus mais ou menos, cultuar mais ou menos, ler a Bíblia mais ou menos, orar mais ou menos, cantar mais ou menos. Você não precisa se entregar, não se envolva muito não.
Não se entrega muito não, é a proposta de Faraó para o povo de Israel, fique por aqui, tudo bem, vai alguém, vai um pouco, um tanto fica isso, não vai todo mundo. O que Moisés disse para ele? Não vai ficar ninguém aqui, nem uma unha vai ficar aqui. Qual que é a proposta do inimigo para o povo, para a humanidade? Eu aceito um pouco da sua adoração, me adora um pouco, me serve um pouco. Porque ele sabe que se você rendesse um pouco para ele, comprometerá toda a sua vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer meio termo, meia boca, mais ou menos, 95%, 98%, 99%, a maioria é sua, Senhor, mas eu tenho um pouquinho que eu devo prestar para o inimigo, para o mundo, para a minha própria carne. Está chegando o tempo, meus irmãos, nós temos um povo que servimos a Deus de segunda a segunda-feira, não servir a Deus só o final de semana, no domingo eu dou glória, na segunda eu falo palavrão, no domingo eu estou na igreja, mas na segunda, na terça eu estou vendo coisas imorais. Chegou o tempo de Deus levantar um povo, aleluia, e eu quero dizer aos irmãos aqui essa noite, que Deus não vem buscar um povo que está se preparando, Deus vem buscar um povo que já está preparado, Deus só vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, meus irmãos. Essa palavra, muitas das vezes, ela pode parecer, um tanto quanto, eu não quero que você leve para o extremismo. Ai, que mensagem salgada, ai, que mensagem pesada, ai, que desceu o chicote. Não. Eu tenho que receber com bom grado, porque eu tenho que entender que isso me faz chegar até a Deus. Aleluia. E isso me fará chegar até os céus. Compete a mim, compete a você, irmão. Ninguém vai fechar os seus olhos se você não fechar para aquele pecado. Ninguém vai segurar a sua língua se você mesmo não dominar ela. Ninguém vai botar os tapão nos seus ouvidos para não ouvir coisas indecentes se você mesmo não decidir fazer isso. Ninguém vai segurar os seus pés de ir em lugares que não agradam a Deus, senão você mesmo exercer isso como santificação na sua vida. Tem gente que fala assim: pastor, a igreja está cheia de pecado, a igreja tem gente em pecado, a igreja não prega mais a sã doutrina. Eu estou pregando a sã doutrina aqui, estou ou não estou? Quem está entendendo a mensagem aqui essa noite? Agora, recebe quem quiser, acredita quem quiser acreditar, faça valer a palavra quem, isso é com cada um de nós. Tem muita gente, irmãos, que ouve a palavra, não pratica o que ouviu e quer culpar que a palavra não está sendo pregada. É uma tristeza muito grande. É aquele fariseu que quer justificar-se a si mesmo, os seus próprios erros. Não tem aquele corinho das crianças que diz assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, tem um Salvador no céu que está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, a boquinha no que fala, e vai, cuidado, a mãozinha no que pega, cuidado. Tem um Salvador do céu olhando para você, e os olhos dele são como chama de fogo. Está bem olhando para você. Irmãos, está chegando o tempo de nós se posicionar como servos fiéis, que adoram a Deus de verdade. Aleluia, sem pender para legalismo, para religiosidade que só prejudica muitas das vezes, mas ficar na dependência do Espírito Santo de Deus, ligado na graça de Deus. Aleluia. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Ninguém oprima ou engana seu irmão. Olha como que a santificação nos faz ser pessoas íntegras, sinceras. O que você acha daquele crente que se diz crente, mas anda enganando todo mundo, inclusive os irmãos? O que você diz daquele crente que se diz crente, mas gosta de contar uma mentira que só a misericórdia de Deus? Pratica mentira. João vai dizer coisa forte para esse tipo de pessoa. Aquele que pratica mentira nunca conheceu a Deus.
Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia está aí. A Bíblia está dizendo tudo para nós. Eu prefiro com muita graça, com muito defeito, com muitas fraquezas, olha, irmão, você pensa que servir a Deus digamos assim, porque às vezes a gente cria uma expectativa em cima dos outros. Para o pastor é mais fácil. Para ele é muito fácil, ele nem tem problema. Ele não tem problemas. Ele não tem nenhum problema. Para aquele irmão lá, nossa, olha a família dele, que linda, olha como que a esposa dele é, olha como que o esposo dele é, olha como que é o carro dele, olha como que é a casa, olha como que é a renda dele. Aí está tudo fácil. Vai lá ver mais de perto para você ver a luta que é, a dificuldade que está em torno de tudo aquilo. Então é hora de nós nos posicionarmos. E diz a Bíblia, ninguém engane seu irmão algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Olha, irmão, o Senhor é vingador de todas essas coisas. Você poderia imaginar que Deus se importaria com um negócio mal feito de um com o outro? Não, Deus não tem nada a ver com isso. É o meu negócio, é o meu ganho, é a minha vida, é o meu trabalho. Deus é vingador de todas essas coisas, diz a Bíblia. Aí depois complementa dizendo assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, olha isso, irmãos, presta atenção aqui, no verso de número 8. Portanto, quem despreza isso que é a santificação, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então isso aqui não é coisa de homem, isso aqui não é coisa da cabeça de ninguém, isso não é fruto da imaginação de homem algum. Isso aqui é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então essa noite, que mais uma vez possamos encarar esse tema diferente. Santificação, como eu disse, gostaria que o Misael colocasse aquele slide só para me finalizar com ele. A santificação, como eu disse nas vezes passadas, o efeito pessoal da santificação em nós, intimidade com o Espírito Santo, confissão, arrependimento, sentimento de tristeza pelo pecado, progresso na luta contra o pecado, dependência, adoração verdadeira, empatia, humildade, sentidos espirituais aguçados, frutos do Espírito, amor pelos perdidos, amor pela volta de Jesus, aleluia. É isso que ela produz em nós. Passa um pouquinho mais só para nós finalizar, que eu acho que eu tenho aqui. Olha, irmãos, nas próximas quartas pretendo trabalhar isso aqui. Somos templo de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz que eu e você somos? Você sabe, somos templo de Deus. Já pensou nisso? Templo de Deus. Templo é o lugar de se habitar. Somos consagrados, somos separados, somos postos à parte, somos escolhidos, somos reservados, somos exclusivos, somos propriedade particular de Deus. Irmão, você, irmã, não é qualquer uma pessoa, você é uma pessoa onde Deus tirou do mundo para com um propósito. Deus o escolheu e vos deu um nome. João 15 diz que Ele nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos e dássemos frutos. Ainda que hoje tem um monte de gente, uma onda tremenda de um falso evangelho sendo pregado por algumas pessoas, por aí afora, e dando aquela ênfase no ser humano, no secularismo, no prazer da terra, nas coisas, nas conquistas terrenas, irmãos. E eu vou dizer para os irmãos, a gente percebe que muitos crentes, irmãos, a gente percebe que já adotou essa filosofia do mundo, do prazer pelo prazer. O importante é eu ser feliz. Isso é uma coisa mundana que está entrando no coração de muita gente. Não importa o como, ou com quem, ou com que. O importante é que você seja feliz. Se te faz bem, é a sua verdade. Não é isso que a gente ouve bastante? Se isso te faz bem, isso é a sua verdade. Jesus disse assim:
Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ele não diz quem crê em mim, como pensam que deve crer, como acha que deve ser. Não, ele diz quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Uma certa feita eu vi um artista dizendo assim, perguntaram para ele assim, o que é Deus para você? Deus, aí você pergunta para a Bíblia, quem que é Deus, Bíblia? Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande El Shaddai, o todo-poderoso, o guarda de Israel, o bom pastor, aquele que há de vir, aquele que era, que é, aquele que é o todo-poderoso. Esse é o Deus que manda, o Deus que comanda, o Deus que se relaciona, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que pede, o Deus que exige, o Deus que autoriza, o Deus que levanta, o Deus que abate. Esse é o Deus da Bíblia, não é como nós achamos que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. E nós não conseguimos fugir dessa verdade. Ou nós nos adaptamos à Bíblia, ou seremos condenados por o que ela está dizendo sobre os nossos pecados. Tem pessoas que não querem ficar na igreja porque ela tem algumas coisas que elas não querem abrir mão. E algumas pessoas chegam a dizer assim, a sua religião não permite. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer muitas coisas, mas nem tudo me edifica. Aleluia. Meu amado irmão, tem coisas que não edifica, e se não edifica, não convém. Tem coisas que não compensa, irmão, você ficar insistindo. Tem coisas que nós temos que abandonar. Aleluia, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo está voltando. Vamos se colocar em pé, meus amados. Eu quero cantar com a igreja que quero ser como criança, que nós cantemos na outra vez. Aleluias, glórias a Deus, porque